Guiné-Bissau e a Rússia assinaram 4 acordos de cooperação nas áreas da economia, ensino e geologia. A assinatura ocorreu em Moscou no âmbito da primeira visita de Estado de um presidente guineense ao país. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, está de visita oficial à Rússia, onde foram assinados 4 acordos de cooperação entre os dois países. Os protocolos abrangem as áreas de economia, ensino e geologia, permitindo o reforço das relações bilaterais. O ministro guineense da Economia assinou um acordo para fomentar investimentos e comércio entre os dois países. No setor da educação, foram estabelecidos compromissos para a cooperação no ensino geral e superior, beneficiando mais de 300 estudantes guineenses na Rússia. No campo da geologia, os acordos permitirão a exploração de hidrocarbonetos, gás, bauxite e fosfato com empresas russas atuando na Guiné-Bissau. A empresa Russal concedeu 70 bolsas de estudo para jovens guineenses e planeia construir uma linha de caminhos de ferro e um porto em Buba. A visita de Sissoko Embalo inclui ainda uma reunião com o presidente russo, onde será discutida a aquisição de equipamentos para vigilância marítima. E sobre a data das eleições na Guiné-Bissau, o presidente guineense afirmou que a CDAO não manda na Guiné-Bissau e que as eleições vão ser realizadas no dia 30 de novembro. Isto após ser questionado sobre a missão da CDAO para ajudar na busca de consenso sobre a data da realização de eleições. Umaro Sissoko Embalo, que caminhava pelas ruas de Bissau em direção ao Palácio da Presidência, vindo do Hospital Simão Mendes, onde tinha acabado de inaugurar o primeiro centro de hemodiálise no país, foi questionado pela Lusa sobre o facto da missão da CDAO ter sido mandatada para ajudar na busca de consenso sobre a data da realização de eleições. Umaro Sissoko afirmou que a Guiné-Bissau não se encontra sob a gestão da Organização Africana. Declarou ainda o presidente guineense que as eleições só não vão ter lugar no dia 30 de novembro, caso ele morrer, e que não vai falhar um dia sequer, com o objetivo de ajudar a classe política a encontrar um consenso sobre a data da realização de eleições simultâneas, legislativas e presidenciais, que Embalo anunciou para novembro e que a oposição reclama para maio. O presidente guineense manteve uma audiência de mais de 2 horas com a missão da CDAO. O chefe do Estado desvalorizou a visita da missão a Bissau, lembrando que foi o próprio quem concedeu a autorização para que assim fosse. Terroristas do Hamas libertaram os corpos de mais 4 reféns israelenses mortos na faixa de Gaza. Os cadáveres foram entregues à Cruz Vermelha no enclave palestino. Os 4 reféns foram sequestrados durante o ataque de 7 de outubro de 2023 em Kibbutz, perto de Gaza. Desta vez, a entrega dos restos mortais não incluiu o cerimonial do Hamas, nas quais caixões com os cadáveres de reféns eram exibidos em um palco diante de uma multidão em Gaza. Israel está agora realizando uma investigação forense inicial para comprovar a identidade dos reféns. Familiares dos prisioneiros também estão sendo atualizados e receberão notificações do governo assim que as identificações forem concluídas, segundo a mídia israelense. Donald Trump revelou um novo visto de investidor chamado Trump Gold Card, que concede residência permanente a estrangeiros dispostos a investir $5 milhões nos Estados Unidos. A proposta visa substituir o atual visto EB-5, vigente há 35 anos, que exige investimentos menores e já foi alvo de críticas por supostas fraudes.
Em conferência de imprensa, Trump justificou a medida, dizendo que pretende atrair pessoas ricas e bem-sucedidas que impulsionem a economia americana. Questionado sobre a participação de oligarcas russos, o presidente respondeu que alguns são pessoas muito simpáticas. Programas semelhantes já existem em mais de 100 países, mas a proposta de Trump levanta questões sobre a segurança nacional e favorecimento de elites estrangeiras. Asteroide 2024 YR4 já não constitui uma ameaça para a Terra, segundo os cientistas. Os cientistas excluíram quase por completo qualquer ameaça de um asteroide que, segundo eles, poderia atingir a Terra em 2032, numa das regiões mais populosas do mundo. A probabilidade do recém-descoberto asteroide 2024 YR4 atingir a Terra chegou aos 3%, alcançando o topo das listas mundiais dos asteroides que representavam um risco para a humanidade. A Agência Espacial Europeia baixou, entre tantas probabilidades, para 0,001%. Já a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, baixou-a para 0,0017%, o que significa que o asteroide passará em segurança pela Terra em 2032 e que não haverá qualquer ameaça de impacto durante o próximo século. O desmatamento na Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo, aumentou 68% em janeiro de 2025, em comparação ao mesmo mês do ano de 2024. Isto segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Os dados analisados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia acendem um alerta. E quando a gente compara janeiro de 2025 com janeiro de 2024, o aumento do desmatamento foi de 68% e da degradação florestal foi mais de 2.000%. Só em janeiro, 133 quilômetros quadrados foram devastados, o que representa mais de 400 campos de futebol por dia. Mato Grosso liderou o ranking do desmatamento com 45% do total, seguido de Roraima com 23% e Pará com 20%. Já em relação à degradação ambiental, quando há uma extração parcial de uma área, o Pará aparece no topo com 46% das ocorrências, seguido do Maranhão com 40%. Os dois, por exemplo, contribuem para as questões da emissão de gases de efeito estufa, quando a gente olha a longo prazo para essas questões climáticas, de mudanças climáticas. Esse engenheiro florestal ressalta que os distúrbios geram impactos ambientais, sociais e econômicos. Não criam empregos formais, não geram divisas para o Estado. Então é uma atividade que ocorre à margem da legalidade, muitas vezes atrelada à violência no campo, colocando em risco a vida de pessoas que vivem nessas regiões. A cólera continua a alastrar-se na província de Nampula, em Moçambique. Só desde a sexta-feira, quase 100 novos casos foram registrados, elevando o total para 579. O surto de cólera na província moçambicana de Nampula agrava-se conforme informações adiantadas pelas autoridades de saúde. Os casos já atingem 579, distribuídos entre Mogovolas, Nampula e Murupula. Mogovolas é o distrito mais afetado, contabilizando 302 casos e 29 óbitos desde outubro. A diretora provincial de saúde, Selma Xavier, reconhece que a situação continua descontrolada, agravada pela destruição do centro de tratamento de cólera em Mogovolas por populares devido à desinformação sobre a doença. As campanhas de vacinação também enfrentam dificuldades e, apesar de um esforço para imunizar 197 mil pessoas, apenas 85% da meta foi atingida. A resistência da comunidade levou à necessidade de intervenção militar para
garantir a continuidade da campanha. As autoridades de saúde tentam conter o surto, mas enfrentam desafios. Por isso, reforçam os apelos para medidas preventivas, como o consumo de água potável e boas práticas de higiene, enquanto trabalham para restabelecer os serviços de saúde na região. A União Europeia prepara sanções contra o Ruanda pelo apoio aos rebeldes do M23, que têm intensificado o conflito na República Democrática do Congo. A diplomacia europeia pede a retirada das tropas ruandesas e revê acordos de cooperação. A União Europeia avança com sanções contra o Ruanda devido ao apoio militar ao grupo rebelde M23, que tem ocupado cidades estratégicas no leste da República Democrática do Congo. O anúncio foi feito pela alta representante da política externa da União Europeia, que alertou para o risco de um conflito regional. As medidas incluem a suspensão das consultas em matéria de defesa e a revisão do memorando de entendimento assinado com o Ruanda, que envolvia cooperação econômica e desenvolvimento sustentável na exploração de matérias-primas. O país é um dos principais fornecedores de tântalo, metal essencial na indústria tecnológica e aeroespacial. Enquanto isso, a primeira-ministra da República Democrática do Congo afirmou no Conselho dos Direitos Humanos da ONU que o conflito já resultou na morte de 7.000 congoleses. A União Europeia reforça o apoio aos processos de paz, mas mantém pressão diplomática para conter a escalada da violência.